E o que vige hoje em dia no direito brasileiro, né? A súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal fala o seguinte: a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta até o 3º grau para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, viola a Constituição Federal. E o que é a súmula vinculante aí, né, para esclarecer o ouvinte? É como se fosse uma pílula jurisprudencial de repercussão geral obrigatória. Portanto, é como se fosse um verbete que sintetiza, né, o entendimento do STF a respeito de determinado tema. Ele tem força de lei e ele se impõe a todos os casos análogos julgados no país. Então, a súmula vinculante, só para fechar, ela tem duas finalidades. Primeira, dar publicidade a um entendimento pacificado na Corte Suprema, e o segundo é uniformizar a aplicação do direito nas varas e nos tribunais aí pelo país afora. Isso reforça aquele princípio super importante no Estado Democrático de Direito, que é o princípio da segurança jurídica. Antes da súmula vinculante 13, havia a Resolução 7 de 2005 do Conselho Nacional de Justiça. E ela falava o seguinte no seu item 2, olha que interessante, Edgar: a vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática. E no item 3 ele falava: a proibição decorre diretamente dos princípios contidos no artigo 37 caput da Constituição Federal. E onde que está esse artigo 37 na Constituição? Está no título 3 da Organização do Estado e no capítulo 7 da Administração Pública. Portanto, o caput, a cabeça do artigo 37 da Constituição, ele elenca os princípios da administração pública que devem ser observados. E quais são eles? Olha só: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O nepotismo, ele viola diretamente dois desses princípios, obviamente a impessoalidade e também, em certo sentido, a eficiência, porque o nepotismo nada mais é do que o favorecimento de parentes em detrimento de pessoas mais qualificadas. É um ataque direto à meritocracia que deve prevalecer num ambiente de isonomia, ou seja, de igualdade de todos perante a lei, igualdade de oportunidades, certo? Então, assim, essa é a primeira batalha jurídica, porque há algumas exigências para você tipificar a conduta de nepotismo. Você tem que ter o funcionário, ele tem que ser nomeado por parente. Então, obviamente, aqui a gente tem a relação de pai e filho, a relação de parentesco, na mesma instituição pública. Então, vai ter uma discussão aí de filigrana jurídica a respeito de objeto, CNPJ, esse tipo de coisa. Mas essa é só a batalha jurídica, né, Edgar? E aqui existe sim, faria todo sentido uma interpretação no sentido de que a nomeação é ilegal. Além disso, da guerra jurídica, você tem o desgaste político óbvio, porque o embaixador ele tem que passar pela sabatina do Senado. Então você vai ter o presidente da República, por extensão um governo que precisa implementar reformas grandes, estruturantes, gastando cartucho, né, para fazer uma nomeação de cunho pessoal. Então, e tem aí outros problemas análogos aí do ponto de vista político do próprio deputado Eduardo Bolsonaro, que é o seguinte: você abandonar o mandato, né, ou renunciar ao mandato sendo o deputado federal mais votado da história, né? Isso é muito complicado. Eu não consigo ver com bons olhos assim essa nomeação. Por isso que eu sempre destaco aqui a importância da gente ouvir os ensinamentos do professor Modesto Carvalhosa, que é autor da reforma política mais coerente que existe, que está registrada em livro, da Cleptocracia para a Democracia. Ele não só fala no fim das emendas parlamentares, que a gente discutiu aqui essa semana, porque de certa forma você está colocando o poder que deveria fiscalizar o orçamento do executivo como sócio desse orçamento, mas ele também fala explicitamente no impedimento dos eleitos para o poder legislativo de participarem de cargos no poder executivo, né? E tem mais, assim, a respeito dessa questão, né, da nomeação do Eduardo, eu não acho que ele não seja qualificado. Nesse sentido, eu concordo com o presidente da República. Ele daria, sim, conta do recado, e é possível que recebesse um tratamento diferenciado do governo americano, especialmente conhecendo o mindset, por assim dizer, né, a mentalidade do Donald Trump.
certo? Esse daí não é o problema. Imagina se fosse o filho do Lula. Então a gente não pode ser casuísta. A lei ela tem que ser feita em abstrato e ela tem que ser funcional em todos os casos. Seja no caso de um cara que é mais qualificado por ser o deputado federal mais votado do Brasil, por falar aí diversos idiomas, não conheço a fluência dele nessas línguas e também não sei da quantidade de conhecimento dele a respeito de política internacional. Agora, você vê, eu já falei isso aqui, a nossa sociedade já não vê com tão bons olhos a aquisição de patrimônio por meio de herança, né? A herança patrimonial, ela é um ato unilateral de vontade, né, daquele que deixa a sua herança para os seus descendentes. Agora, a herança política, essa sim, por envolver verba pública, por envolver cargo público, ela afeta toda a sociedade. Então, ela tem que ser pensada de uma forma bem cautelosa, né? Não faz muito sentido aí essa psicologia do patriarcado, na qual os filhos eles são uma extensão da identidade do pai, né? Então, nesse sentido, eu reprovo essa medida.